Bom, então aqui tem um exercício com uma viga com uma carga trapezoidal. Então eu vou resolver esse exercício com duas abordagens com essa carga trapezoidal. Uma delas é dividindo essa carga em um retângulo mais um triângulo, e uma outra abordagem é encontrando o centroide desse trapézio e aí calcular, desenhar os diagramas com essa informação. E aí cada um escolhe a maneira que acha mais interessante. Então, começando por, por o cálculo através de um trapézio, né, eu precisaria pensar, né, nessa figura como sendo um trapézio. E aí lá das disciplinas de mecânica vem essa questão do cálculo do centroide. Então está aqui o meu trapézio. Então eu posso dividir esse trapézio em duas figuras, né? O que acontece? A resultante dessa carga distribuída é aplicada no centroide da figura, né? Então eu preciso encontrar esse centroide. Onde que está a posição desse centroide? No caso aqui, quando eu fizer uma seção daqui para cá, né? O meu trapézio ele vai estar a minha resultante, aliás, vai estar aplicada em algum lugar aqui, e eu vou precisar pegar esse número e multiplicar por essa distância aqui, né? Então, eu preciso saber quanto vale essa informação aqui, né? Então, para fazer esse cálculo, eu vou pegar e vou imaginar que eu tenho um eixo X localizado nesse ponto aqui. Aqui está o meu eixo X e aqui estaria um eixo Y, né? E aí eu encontro essa coordenada que vai estar, sei lá, que assim, eu vou encontrar quanto vale esse valor aqui, né? Ok, aqui nesse caso o x assumiria valores negativos, mas não interessa, depois eu vou acabar usando o número positivo, então eu vou tratar tudo como números positivos mesmo, só para fim de resolução desse exercício mesmo. Então eu vou chamar, por exemplo, isso daqui de figura número 1 e isso daqui de figura número 2. Né? Então, vamos lá. Eu posso fazer uma tabelinha aqui, né? Onde na primeira coluna eu tenho figura, figura número 1, figura número 2. Na segunda coluna eu tenho a área. Na terceira coluna a coordenada x dessa figura. Aqui a área da figura I multiplicado pela coordenada x da figura I. Aqui embaixo eu vou precisar da informação desse somatório. Aqui. E aqui embaixo eu vou precisar da informação desse somatório. E depois eu obtenho a coordenada x. Então, figura 1. Quanto vale a área da figura 1? Bom, quando eu começar a fazer a seção, eu vou ter isso daqui vai valer um valor x. Imaginando que essa altura aqui, colocando uma cota aqui, atribuindo valores, por exemplo, a para isso daqui e b para isso daqui, eu vou encontrar então as minhas coordenadas. Então, a figura número 1, a área da figura número 1 vai ser x vezes a, então aqui vai valer x multiplicado por a. A coordenada x da figura número 1 é x dividido por 2. E já no caso da figura número 2, eu vou ter a área igual a x vezes b dividido por 2, que é a área do triângulo, x vezes b dividido por 2. E a coordenada x desse triângulo é 1/3 da sua base, né? Então, 1/3, então estaria aqui a coordenada, essa coordenada fica 1/3 daqui, né? X sobre 3 daqui. Ok. E aí aqui, essa multiplicação aqui vai ficar a sobre 2 multiplicado por x ao quadrado, e a multiplicação disso daqui vai ficar b dividido por 6 multiplicado por x ao quadrado. Aí fazendo somatório aqui, então eu vou ter a dividido por 2, x quadrado, mais b dividido por 6, x ao quadrado. E aqui eu tenho x vezes a mais x vezes b dividido por 2. E aí, a minha coordenada x, então, ela vale esse número dividido por esse número. Né? Somatório de ax dividido pelo somatório de a. Somatório de ai xi dividido pelo somatório de ai. Isso daqui. Então, essa expressão fica dada por a dividido por 2, x elevado ao quadrado, mais
b dividido por 6, x elevado ao quadrado, dividido por x vezes a, mais x dividido por 2 vezes b. Aí eu posso evidenciar alguns termos aqui em cima, né? Eu posso escrever isso daqui como sendo x ao quadrado dividido por 2, que multiplica, aqui ficaria a, mais b dividido por 3. E aqui embaixo, dividido por, também posso evidenciar o x sobre 2, que multiplica 2a mais b. Ok? E aí eu posso então simplificar esse termo com esse termo. Minha coordenada x fica dada por x, que multiplica a mais b sobre 3, dividido por 2a mais b. Então tá aí. Essa aqui, eu posso utilizar essa expressão aqui para calcular a distância da aplicação da carga até esse ponto aqui, né? Ou ainda, essa coordenada aqui do centro de gravidade desse trapézio aí, né? Então, essa informação me é necessária para depois calcular as distâncias, né? Bom, então com essa informação eu posso, por exemplo, calcular as reações de apoio, né? Então, posso calcular as reações de apoio através de duas metodologias, mesma coisa. Ou utilizando essa expressão que eu acabei de achar, para aplicação da resultante das cargas, ou então através da divisão desse trapézio em um triângulo mais um retângulo. Então eu vou fazer o cálculo das reações de apoio aqui, considerando, primeiro, eu vou até escrever aqui, primeiro considerando o trapézio aqui, digamos, inteiro, né? Aí, bom, então vamos lá. Quanto que vale a resultante desse trapézio, né? A resultante desse trapézio, vou desenhar aqui no rascunho. Eu preciso calcular a área desse trapézio. A área do trapézio é a média dos dois lados dividido por 2 multiplicado pelo comprimento. Então, vai estar aqui assim a resultante. Vou colocar. Então, deixa eu ver. Isso aqui vale 5, isso aqui vale 10, isso aqui vale 20. Então, a minha resultante do trapézio, eu vou colocar ela mais ou menos aqui assim, ela vale a média das alturas multiplicado por 5. Então, ficaria 15 multiplicado por 5, que é 75. Então, esse número aqui vale 75. E aí, a aplicação dele esse número aqui é aquele número que eu achei na página anterior aqui. E aí, vamos lá, vamos achar esse número aí então. Nesse caso, o meu x vale 5 multiplicado por, abre parênteses, 10 mais 20 dividido por 3. Opa, na verdade o b ele vale 10 também, né? Então ficaria 10 mais 10 dividido por 3. Cadê? 5 multiplica 10 mais 10 dividido por 3. Tudo isso dividido por 2 vezes 10 mais 10. Então aqui fica 2.222, né? Então aqui fica 2,222. Ok. Então tá aí. Com isso eu consigo calcular as reações dos apoios, né? Por exemplo, o somatório dos momentos no ponto A igual a 0. Somatório dos momentos no ponto A igual a 0. Tudo que girar assim é anti-horário. Tudo que girar assim é mais para mim. Então aqui eu tenho uma VB multiplicado por 5. Então VB multiplicado por 5 menos 75, que multiplica 5 menos 2,222, menos 40, que multiplica 7 igual a 0. Daqui eu tiro que o meu VB é igual a 75 multiplicado por 2,22. Opa, 75 que multiplica 5 menos 2,22222. E aqui é um menos, né? 40 que multiplica 7.
esse número dividido por 5. Então aqui vai dar 97,666. Então VB vale 97,666 kN. E aí depois, somatório das forças em Y igual a zero, tudo que subir para mim é mais. Aí eu tenho VA mais 97,666 menos 75 menos 40 igual a zero. Daqui eu tiro que o meu VA é igual a esse número menos 75 menos 40 igual a 17,33. O meu HA é igual a zero nesse caso. Então tá aí, o cálculo das reações dos apoios utilizando o trapézio inteiro, né? Bom, e aí esse mesmo cálculo pode ser feito dividindo esse trapézio em duas figuras, né? Então, desenhando, separando essa figura aqui em duas, aqui vai ficar muito ruim. Separando essa figura em duas, eu vou ter duas resultantes. Uma delas é desse retângulo aqui, que vai estar aplicado bem aqui, na posição x igual a 2,5, e uma outra resultante, que é desse triângulo aqui, que vai estar aplicado aqui em uma posição 2/3 de 5. 3,33. E aí essa resultante do retângulo, por exemplo, ela vale a área desse retângulo. Então 10 vezes 5, que é 50. E a resultante do triângulo vai ser a área do triângulo, que vai ser 20 menos 10 é a altura. Então essa altura aqui ela é 10, que é 20 menos 10. 10 multiplicado por 5 dividido por 2. Então essa resultante aqui ela vale 25. E aí eu posso continuar os meus cálculos. Então somatório dos momentos no ponto A igual a zero. Aí eu tenho VB vezes 5, tenho menos 40 multiplicado por 7, menos 50 multiplicado por 2,5, menos 25 multiplicado por 3,33, igual a zero. Daqui eu tiro o VB. 40 vezes 7, mais 50 multiplicado por 2,5, mais 25 multiplicado por 3,33. Esse número dividido por 5 vai dar 97,66. E aí o somatório das forças em Y igual a zero, eu tenho VA mais 97,666 menos 50 menos 25 e menos 40 igual a zero. Daqui eu tiro o meu VA igual a 97 menos 50 menos 25 menos 40 igual a 17,33. Então dá para ver que os resultados eles foram iguais àquele procedimento utilizando o trapézio inteiro, né? Aqui eu coloquei o trapézio inteiro, aqui eu poderia dizer que isso daqui é dividindo o trapézio. Então são duas maneiras diferentes que eu tenho para encontrar as reações de apoio. Eu chego nos mesmos resultados, é claro, né? Bom, aí dá para passar para o desenho dos diagramas das seções, iniciando pela seção que vai de A até B. As seções aqui eu posso desenhar tanto considerando um trapézio inteiro também, ou dividindo esse trapézio em um retângulo mais um triângulo, que é um pouco mais fácil se for fazer à mão, né? A expressão para calcular, considerando o trapézio inteiro, ela se torna um pouquinho mais extensa, né? Então eu vou desenhar apenas essa seção de A até B dividindo essas cargas, né? Então eu vou desenhar aqui a minha seção, aqui ela sai de A e chega em B. Esse valor aqui embaixo vale x.
Aqui eu tenho uma reação vertical no ponto A, que vale VA, que é 17,33. E aí então eu vou dividir essa carga trapezoidal em um retângulo, vou desenhar ele aqui primeiro. Está aqui ele, que possui uma altura de 10, né? E a sua resultante é aplicada aqui no meio. Essa resultante ela vale 10 vezes x aplicado em x sobre 2. E também tenho um um triângulo, está aqui ele, ok, cuja resultante é aplicada aqui em x sobre 3. Aqui vai ficar um pouco confuso. Vou colocar... Isso aqui é x sobre 3. Ok. E aí a minha incógnita, esse daqui vale 10x, como comentei, 10 vezes x. E aí essa resultante aqui do triângulo vai depender dessa altura h, que varia conforme eu ando em x, conforme meu x varia. Então eu preciso achar uma expressão para o h que varia conforme a posição de x. Isso pode ser feito através de uma semelhança triângulo. Então, eu tenho uma altura de 10 quando eu tenho x igual a 5. Né? Só pensar na carga triangular aqui, né? Quando isso daqui vale 5, isso aqui vale 10. E eu tenho uma certa altura h quando eu tenho um valor x. Então, meu h é igual a 2 vezes x. Ok? Então, esse retângulo aqui, essa altura aqui, ela vale 2x. Então, essa força aqui, ela vai valer 2x vezes x dividido por 2, que é a área desse triângulo em verde aqui. 2x, que multiplica x dividido por 2, vai dar x elevado ao quadrado. Então, esse é o valor da minha carga que está em verde ali. E agora eu só desenho as equações, aliás. Começando então pela equação normal, aqui não vai ter, então nem vou desenhar. Então vou começar pela equação do corte, lembrando que a convenção de sinais para o corte é essa daqui, e a convenção de sinais para o momento fletor é essa daqui. Então eu tenho para o corte lá, eu estou olhando à esquerda da minha seção, então eu vou apagar isso aqui que não me interessa, vou olhar só para a convenção à esquerda. Então eu tenho lá para o corte, toda flechinha que estiver apontando para cima é mais. Então, mais 17,33 menos 10x e menos x elevado ao quadrado. Já para o momento fletor, é momento em relação à seção. Eu tenho lá 17,33 vezes x. Eu tenho menos 10x, que é a força do azul lá, que multiplica x dividido por 2. E tenho também menos x elevado ao quadrado, que multiplica a distância, que é x dividido por 3. Então tá aí, eu posso reescrever essa equação como sendo menos x elevado ao cubo dividido por 3, menos 5x elevado ao quadrado, e ainda mais 17,33, que multiplica x. Ok? Tá aí as minhas equações. E aí agora eu posso atribuir valores para x, por exemplo, x igual a 0, x igual a 5, que são os extremos. Eu tenho um valor para o corte e tenho um valor para o momento fletor. Então, x igual a 0 na expressão do corte vai ficar 17,33. X igual a 5 nessa expressão aqui, eu vou ter 17,33 menos 10, que multiplica 5, e menos 5 elevado ao quadrado. Então aqui vai ficar menos 57,66. Menos 57,66. E para o momento, x igual a 0, momento 0, x igual a 5 vai ficar menos 5 elevado ao cubo, dividido por 3, menos 5 vezes 5 elevado ao quadrado, e mais 17,33 vezes 5. Então vai dar menos 80,016. Menos 80,016. Então tá aí
as expressões para o corte e para o momento fletor e os valores nos extremidades x igual a 0 e x igual a 5. Né? E como dá para ver, aqui o corte passou de um valor positivo para um valor negativo, então ele passou pelo zero. Então nessa posição, em uma determinada posição, eu tenho um momento máximo. Para encontrar que posição é essa, eu igualo essa expressão aqui do corte a zero. Essa expressão que depende de x, igualando ela a zero, eu vou encontrar a posição que acontece o momento máximo. Então, aqui eu tenho uma equação de segundo grau, vai me dar uma báscara aqui. Então, resolvendo essa báscara, eu tenho lá x elevado ao quadrado menos 10x mais 17,333. Isso aqui vai me dar, então, dois valores de x, né? x1 e x2. x1 é igual a 1,506 e o x2 é igual a menos 11 alguma coisa, que não interessa, né? Então aqui o x1, então a posição em que acontece o momento máximo, vai ser essa daqui, ok? Bom, então isso eu preciso... Bom, já vou atribuir valores aqui para esse x, e aí já encontro, não preciso voltar aqui depois. 1,506. Então, jogando esse valor na expressão do momento fletor, eu tenho lá 1,506 elevado ao cubo dividido por 3, menos 5 multiplicado por 1,506 elevado ao quadrado, mais 17,33 multiplicado por 1,506. Então aqui eu vou ter um momento de 13,62. Então, 13,62. Então tá aí o valor do momento fletor máximo. Aí eu posso passar para a última seção, que é a seção... Posso tanto fazer a seção de B até C ou a seção de C até B. Nesse caso, fazer a seção de C até B é mais fácil, né? Então eu vou fazer a seção de C até B. Então, vou desenhar aqui a seção de C até B. Eu tenho lá, a minha seção está aqui. Isso daqui vale x. Aqui eu vou chegar no ponto B. Esse ponto aqui é o ponto C. E aí eu tenho no ponto C uma carga de 40 para baixo. Ok, e aí desenhando então as equações, corte e momento fletor, o corte vai ficar 40 positivo e o momento vai ficar menos 40 vezes x. Então tá aí. Aí atribuindo valores, x igual a 0, x igual a 2, eu tenho um valor para o corte e um valor para o momento fletor. X igual a 0, o corte 40, x igual a 2, o corte é 40. Momento x igual a 0, o momento é 0, x igual a 2, vai ficar 40 vezes 2, que é menos 80. Ok. E aí, por fim, eu consigo desenhar os diagramas de esforços. Né? Então aqui, eu vou pular isso daqui, vou até excluir essa página aqui, que eu não vou usar ela. Ok, aí desenhando então aqui os diagramas, eu vou desenhar a minha viga aqui. Tá aqui assim ela. Esse daqui é o ponto A. Esse daqui vai ser o ponto B. Esse daqui vai ser o ponto C. Estou desenhando algumas linhas auxiliares aqui. Isso aí. Tá aí, esse daqui é o corte. E esse daqui é o momento fletor. Ok. Perfeito. Vamos lá. Vamos para a expressão do corte no trecho de A até B. O corte no trecho de A até B, está aqui a expressão dele. Né? X igual, tá aqui, x igual a 0, o corte vale 17,33. Então, mais 17,33. Aqui. 17,33.
E x igual a 5, o corte vale menos 57,66. Então, x igual a 5, o corte vale menos 57,66. Então, vai estar aqui assim. 57,66. Fora de escala, claro. E aí, eu observo a concavidade da minha parábola, né? Eu estou com um x negativo. Então, o meu corte vai ter uma concavidade voltada para baixo. Tá aqui, aqui tem um salto. E eu tenho essa posição aqui de x, né? Que vale aquele x máximo que nós encontramos, que vale 1.506. Então, esse número aqui é 1.506. Ok. E aí, eu vou desenhar esse valor aqui, 57,0,66, que daí não vai atrapalhar a continuidade do diagrama lá. E aí, então, do outro lado, de B até C, eu tenho um corte que vale constante no valor de 40, né? Que é aquela carga pontual. Então, aqui ele vale mais 40. Então, aqui, dá um salto e vem até mais 40. Tá aí. Esse é o diagrama do esforço cortante. Isso aqui nem precisava ter mudado, né? 57,66. Tá aí. Pronto. Diagrama de momento fletor agora. Diagrama de momento fletor, ele de A até B, ele sai do valor 0 e chega em menos 80 e passa por um máximo em 13. Então ele sai de 0, sai desse valor 0 e chega em menos 80. Então ele vai chegar aqui, em menos 80. E aí ele passa por um máximo nessa posição aqui. Tá aqui. Então, tá aqui o meu diagrama, também é uma curva. Só que agora a concavidade é voltada para cima, porque o nosso diagrama de momento fletor é invertido aqui, né? Então tá aqui esse valor aqui, ele é máximo e vale 13,62. Então esse valor é 13,62. Tá? E aí, por último aqui, eu tenho na última seção, o meu momento sai de 0, chega em 80 e a variação é linear. Então aqui, vou botar esse 80 para o lado de cá. Então ele sai de 0 e chega em mais 80 e uma variação linear. Então está aqui o diagrama. Ok? Bom, e aí com essas informações eu consigo conferir com o F2, né? Então está aqui o lançamento inicial. Então primeiro conferindo as reações dos apoios. Então pegando aqui as reações. No ponto A eu tenho um valor de 17,33. 17,33. No ponto B 97,66. No ponto B 97,66. Fechou. Diagramas agora. Primeiro o corte. O diagrama do esforço cortante, ele tem que sair de 17 e chegar em menos 57,66, sai de 17 e chega em menos 57,66, e aí lá em cima é constante 40. Aqui em cima constante 40, fechou. Diagrama de momento fletor, ele sai de 0, passa em 13,63 e sobe a 80, sai de 0, passa em 13,63, sobe em 80 e chega em 0 linear. Chega em 0 linear. Então é isso aí. Fechou com o F2, então por esse vídeo seria isso. Valeu!